Amém. Senhor, apresentamos o teu servo diante de ti, ó Deus, que toda palavra lançada, Senhor Jesus, neste lugar, venha cair sobre uma boa terra, Deus. E que essas pessoas que estão aqui, Senhor Jesus, possam recepcionar esta palavra, Deus, e ao mesmo tempo, Pai, praticá-la, Senhor Jesus. Senhor, usa o teu servo, Senhor Jesus, usa seus lábios para proferir a tua vontade para a tua igreja, meu Pai. É tudo isso, Senhor Jesus, que nós te pedimos e com fé nós te agradecemos. Amém. Aplauda bem forte ao nosso Senhor Jesus. Amém? Diga alguém do seu lado, você está feliz? Diga do outro lado, você está feliz? Diga na casa de Deus, a abundância de alegria. Diga mais uma vez, na casa de Deus, a abundância de alegria. Amém? Vamos aplaudir mais uma vez, novamente a Ele. O tema do culto de hoje é Eis-me aqui. E eu peço que você abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 3, no verso 1. Que o nome de Jesus Cristo seja colocado no mais elevado lugar, um lugar de evidência e de adoração. Amém? Se você trouxe sua Bíblia, abra aí 1 Samuel capítulo 3. Se você não trouxe, acompanhe aqui no Data Show. Pode estar um pouquinho diferente da minha Bíblia, mas dá para acompanhar. Amém? Vamos lá. Samuel ainda era menino, mas continuava a servir ao Senhor sob a direção do sacerdote Eli. Naquela época, raramente se ouvia Yahvé, o Senhor, falar aos seus servos, e as visões eram escassas naqueles tempos. Certa noite, Eli, cujos olhos já estavam ficando debilitados, que não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. Samuel dormia na tenda sagrada do Senhor, onde ficava a arca de Deus, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então Yahvé, o Senhor, clamou o menino: Samuel, Samuel. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui. Prontamente correu até onde Eli repousava e perguntou-lhe: Aqui estou, Senhor, me chamou? Mas Eli respondeu-lhe: Eu não te chamei, volta e te deito. Samuel foi e deitou. O Senhor chamou novamente Samuel. Então ele se levantou, foi até Eli e disse: Tu me chamaste, aqui estou. Mas Eli tornou a responder: Eu não te chamei, meu filho, volta-te e deita. Samuel, porém, ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Então o Senhor chamou pela terceira vez Samuel. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Eis-me aqui, Senhor, me chamaste. E nesse momento Eli compreendeu que Yahvé, o Senhor, estava chamando o menino. E ele o orientou: Vai, deita-te, e se ele te chamar de novo, dirás: Fala, Senhor, pois o teu servo te ouve. Assim Samuel foi se deitar no seu lugar. Novamente, o Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Ao que prontamente lhe respondeu o menino: Fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. Então o Senhor revelou a Samuel: Eis que estou a ponto de realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Na ocasião certa, executarei contra Eli tudo que prometi fazer à família dele do começo ao fim. Porquanto eu lhe afirmei que julgaria sua família para sempre por causa dos graves pecados dos seus filhos, do qual ele tinha plena consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e blasfemadores contra a minha pessoa, e ele não os puniu. Por esse motivo jurei à família de Eli: jamais se fará expiação dos pecados dessa família. Nenhum sacrifício ou oferta de manjares será suficiente para pagar a culpa do seu terrível pecado. Samuel, pois, ficou deitado até o romper do dia, e então abriu as portas do aposento onde estava na casa de Deus. Ele teve receio de contar a Eli tudo o que havia ouvido. Contudo, Eli o chamou para perto de si e falou: Samuel, meu filho. Ao que prontamente respondeu Samuel: Eis-me aqui. Então ele lhe interrogou: Filho, o que foi que Deus te revelou? Não escondas nada de mim.
que o Deus de Israel te castigue duramente se esconderes de mim uma só palavra daquilo que ele te falou. Diante disso, Samuel contou-lhe tudo o que ouvira, sem lhe poupar de nenhum detalhe. Então ele exclamou: Ele é Yahvé, o Senhor, que ele faça conforme parecer os seus olhos. Então Samuel crescia, o Senhor estava com ele, fazia com que todas as palavras do jovem de fato se cumprissem. E todo Israel, de Dan até Bezerba, reconhecia que Samuel estava confirmado como o verdadeiro profeta do Senhor. E o Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio dessa palavra. Amém? Feche teus olhos mais uma vez, rapidamente. Coloque a mão no seu coração. Senhor, essa é a tua palavra não pode ser ferida, ela não pode ser roubada, e ela não pode ser deturpada, Pai. Que nesse momento, Senhor, cada mente, cada coração neste lugar seja levado cativo ao senhorio de Jesus Cristo, e que a tua palavra, ó Deus, que é como uma espada de 2 gumes, capaz de penetrar no mais íntimo do ser humano, discernindo juntas e medulas, corpo, alma e espírito, faça, Senhor, em nós a transformação necessária nessa noite, para que nós saímos daqui, ó Deus, completamente transformados, para que nós saímos daqui, ó Deus, completamente encorajados a ter uma vida com o Senhor, a entender, ó Deus, que não há outro lugar, que não há outra pessoa, que o único lugar é aqui, e a pessoa é o Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, abre o nosso entendimento, abre o entendimento do coração do teu povo, para que nós entendamos, mas não somente entendamos, mas pratiquemos a tua palavra. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Aplauda mais uma vez, bem forte, Senhor. Nós temos, hoje, o Senhor direcionou que o tema do culto fosse: eis-me aqui, diga, eis-me aqui. Nós podemos ver agora há pouco, mais ou menos, uma peça acerca daquilo que nós lemos agora. A propósito, glória a Deus pela vida dessas crianças. O salmista Davi falava que da boca dos pequeninos Yahvé suscitou força para emudecer, deixar mudo o inimigo. Então há algo profético no meio das crianças. E nós vemos que Samuel, nessa realidade, ele é chamado por Deus. Antes disso, Samuel, ele passou antes do seu nascimento, ele foi fruto de um milagre. Diga, ele foi fruto de um milagre. Ele foi uma criança que foi fruto de um ventre seco, porque a sua mãe ela não poderia gerar filhos. A sua mãe ela não poderia ter filhos. Então ele foi fruto de uma madre cerrada. A Bíblia fala que existia um homem nas regiões montanhosas de Efraim chamado Eucana. Esse homem ele tinha 2 mulheres. A Bíblia vem dizer que o nome de uma era Ana e a outra era Penina. A Bíblia diz que Penina tinha filhos e podia gerar filhos. Ela já tinha dado filhos a Eucana, porém Ana tinha sua madre cerrada e não podia gerar filhos. Mas a Bíblia fala que em um dado momento Ana faz uma oração ao Senhor. A Bíblia também diz que todos os anos, quando Eucana ia oferecer sacrifícios ao Senhor no templo, Ana oferecia duplo sacrifício. Ela oferecia um sacrifício duplo para que Deus ouvisse a sua oração, porque ela queria ter um filho. E a Bíblia diz que Ana ora ao Senhor e ela promete algo ao Senhor, ela faz um voto ao Senhor. Ela diz o seguinte: Senhor, se me deres um filho, se o Senhor gerar no meu ventre um filho, eu faço um voto contigo que eu entregarei ele todos os dias para o Senhor. Ele viverá diante do Senhor todos os dias da vida dele, ele será nazireu. Ou seja, ele será uma pessoa santificada, ele será alguém completamente separado ao Senhor. E a Bíblia fala que Ana orava no templo e ela estava muito perturbada no seu espírito, porque era algo para o ser humano impossível. E a Bíblia fala que enquanto ela orava, enquanto ela estava orando no templo, o sacerdote Eli, ele olhou para ela e ela não estava orando, emitindo sons, ela estava apenas mexendo a boca.
E a Bíblia fala que o sacerdote olhou para ela e falou o seguinte: essa mulher está bêbada. E ele foi a ela e repreendeu para ela parar de tomar o vinho, para ela parar de tomar bebidas fermentadas. Ela disse: não, Senhor, eu não estou bêbada e nem tomei nenhuma bebida fermentada, mas é que eu estou perturbado em meu espírito. E ele falou o seguinte para ela: pois vai para a tua casa e que Yahvé, o Senhor, faça conforme a tua oração. E a Bíblia fala que ela vai para casa e ela coabita com seu marido Elcana. E a Bíblia vem dizer que Deus lembrou-se da oração de Ana e ela fica grávida. A partir desse momento, o bebê nasce e ela entrega esta criança ao Senhor. Ela entrega essa criança como ela havia prometido, como ela havia dito. E ela diz o seguinte: Senhor, esse filho é seu e ele vai todos os dias da vida dele morar no santo templo, morar na tua casa e viver na tua presença. E é exatamente isso que acontece. Na realidade que nós lemos, Samuel está no templo, e a Bíblia fala que era um tempo muito difícil em Jerusalém, porque a voz de Deus havia se cessado no meio dos profetas. A voz de Deus não era mais ouvida dos profetas, e nós tínhamos também a realidade de que visão nenhuma, direcionamento nenhum Deus dava a ninguém. Então havia muito tempo que nem o profeta de Deus ouvia sua voz, nem o profeta. A Bíblia fala que a voz de Deus era de muita valia, ou seja, ela era muito valorosa naqueles tempos. E a Bíblia fala de um sacerdote chamado Eli, que estava no templo. E a mãe de Samuel entrega Samuel a esse sacerdote. Ela diz o seguinte: a partir de hoje ele vai morar aqui no templo. E ela coloca Samuel diante do sacerdote. E nessa realidade a Bíblia fala que Samuel estava deitado bem como um sacerdote, e ele ouve a primeira vez a voz de Deus falando o seu nome: Samuel, Samuel. Só que Samuel ainda não entendia de quem se tratava aquela voz. E a Bíblia fala que ele vai diante do sacerdote que estava deitado e diz o seguinte: o Senhor me chamou. Ele fala o seguinte: não, meu filho, eu não te chamei. E ele volta para o seu aposento, para o lugar onde ele estava repousando, e ele ouve novamente Samuel. Ele vai diante do sacerdote de novo: Senhor, o Senhor me chamou. Ele diz: não, eu não te chamei, volta para dormir. E ele volta, nós podemos observar o Clemilton, que é um excelente ator, aqui na frente, dizendo para Samuel voltar. Volta, Samuel. E ele volta. E na terceira vez que o Senhor nos chama, ele volta novamente diante dele e ele fala o seguinte: meu filho, se novamente ouvires essa voz, eu não te chamei, mas se novamente você ouvir essa voz, volta e fala: eis-me aqui, Senhor, o teu servo te ouve. E a Bíblia fala que nessa realidade Samuel volta para os seus aposentos e ele ouve novamente o Senhor o chamando. E ele diz o seguinte: Samuel, Samuel. Samuel o responde: eis-me aqui, Senhor, porque o teu servo te ouve. E nessa realidade a Bíblia fala, diante dessa situação, que Deus fala para Moisés acerca de uma profecia contra os filhos de Eli. Os filhos de Eli chamavam-se Ofni e Finéias, eram dois sacerdotes do templo. Só que a Bíblia fala no capítulo 2 de Samuel, a Bíblia vem dizer que os filhos de Eli, eles fizeram o que era mal diante do Senhor, e eles não obedeceram às ordenanças de Deus. A Bíblia fala que eles não conheciam o Senhor, e por eles não conhecerem o Senhor, eles estavam fazendo o que Deus não havia dito para fazer. Eles estavam tocando naquilo que era santo, eles estavam fazendo aquilo que Deus havia dito que não era para fazer. A Bíblia diz que os jovens, os homens e mulheres ofereciam sacrifícios diante de Deus, e os sacerdotes pegavam garfos e metiam no sacrifício e tiravam o sacrifício de lá. E nessa realidade, Deus ficou muito irado com aquilo que os filhos de Eli estavam fazendo, porque os filhos de Eli eram sacerdotes. E nós vamos olhar no cronograma bíblico que os sacerdotes eram pessoas escolhidas a dedo pelo próprio Deus. E o próprio Deus havia escolhido Ofni e Finéias para serem sacerdotes da sua casa. Mas eles estavam fazendo o que era mal diante do Senhor.
A Bíblia fala que eles não conheciam o Senhor, eles desprezavam o santo, eles misturavam o profano com o santo dentro da casa de Deus. As pessoas que haviam sido incumbidas pelo Senhor para serem porta-voz do céu, as pessoas que haviam sido levantadas por Deus para que falassem aquilo que estava no coração de Deus, para que o povo entendesse que de fato era o desejo de Deus, estavam em pecado dentro da casa de Deus. E chegou o momento em que foi-se necessário que se levantasse uma outra pessoa. Chegou o tempo em que foi-se necessário levantar-se uma outra pessoa. E no tempo que nós vivemos também é necessário que se levantem pessoas. No tempo que nós vivemos é necessário que Deus ache em nós brecha, assim como nos tempos de Ezequiel, em que o Senhor olhou para a terra e queria encontrar um só homem que desse brecha, mas ele não encontrou. Deus precisa e quer levantar homens nesse tempo e mulheres nesse tempo que se enquadrem na visão, que assumam a postura, que assumam o posicionamento de ser profetas e profetisas do Senhor nesse tempo. De serem homens e mulheres que falam: Senhor, eis-me aqui, assim como ele falou, como Isaías falou no livro de Isaías, no capítulo 6, aonde a realidade de Isaías era uma realidade de extrema desolação, onde o povo estava mergulhado em pecados. A Bíblia vai dizer que Deus olha para a terra e fala o seguinte: olha, os bois conhecem o seu dono, mas Israel não sabe mais quem eu sou. Os animais eles podem ir mais longe do que for, mas eles sabem voltar para a sua casa porque eles conhecem o seu dono. Mas Israel não sabe quem eu sou. E a Bíblia fala que Isaías, no capítulo 6, está posicionado, e a Bíblia fala que Deus o leva para uma dimensão espiritual e o mostra em uma visão. E no capítulo 6 inicia-se o ministério profético de Isaías. E a Bíblia fala o seguinte: que ele olha para toda aquela visão, ele fala o seguinte: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e vivo também no meio de homens de impuros lábios. Mas a Bíblia fala que naquela realidade o anjo ministrador de fogo pega com uma tenaz, que é um instrumento de pegar brasa viva, e ele tira uma brasa viva e toca na boca de Isaías. E a Bíblia fala que a partir dessa realidade, Isaías é constituído por Deus, e a Bíblia fala que ouve-se uma voz dizendo: a quem enviarei, quem irá por nós? E a Bíblia fala que Isaías levanta sua mão e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E a partir dessa realidade, ele é enviado por Deus como profeta. O que Deus quer de nós nesse tempo, queridos, é que nós entendamos que há um chamado para todos nós nesse lugar, amém? Há um chamado para a tua vida, independente de quem você seja. Há um chamado porque a Bíblia fala que, quando nós, no Salmo 139, que antes de nós sermos gerados, o Senhor já tinha escrito todos os nossos dias. E tudo que nós viveríamos estava na palma das suas mãos. Então, biblicamente, há para mim e para você um propósito de Deus. Biblicamente, há para mim e para você um chamado. Então, independente de onde você está, da situação que você se encontra, Deus te escolheu. E no tempo o qual apraz o seu coração, Ele vai cumprir as suas promessas na tua vida. Deus nos escolheu, nesse tempo, me escolheu e te escolheu, para dias como esse, para vivenciar aquilo que é a realidade do céu na terra. O que eu tenho que entender hoje, e que eu tenho que sair daqui entendendo isso, é que há um chamado de Deus. Diga: há um chamado de Deus. Há um chamado de Deus para a minha vida, assim como havia um chamado de Deus na vida de Samuel. Assim como havia um chamado de Deus na vida de Isaías, há um chamado de Deus na minha vida. A voz de Deus que ecoa pela eternidade, ecoa nessa noite, aqui neste lugar, dizendo que há um chamado dele para nós. E a Bíblia fala que a maldade dos filhos de Eli era tanta que o Senhor se ira contra ele. E ele levanta Samuel. Ele levanta Samuel. E a Bíblia fala que Samuel, mesmo naquela realidade que a voz de Deus era escassa,
ele ouve a voz de Deus clara, proferindo contra a casa de Eli e contra a geração de Eli. E a Bíblia fala que, nessa realidade, por Samuel viver na casa de Deus, ele ainda não conhecia o Senhor. A Bíblia fala no livro, aqui mesmo em Samuel, no capítulo 3, no verso 7, que Samuel ainda não conhecia o Senhor. E por muitas vezes nós temos estado na casa de Deus, por muitas vezes nós temos nos posicionado na casa de Deus, nós estamos aqui nos cultos, mas nós ainda não conhecemos ao Senhor. Porque o fato de nós estarmos aqui não quer dizer que nós o conhecemos. O fato de nós estarmos no culto, estarmos cantando as canções que o Ministério de Louvor canta, estarmos olhando as ministrações que são feitas aqui na frente pelas crianças ou por quem quer que seja, não significa que nós conhecemos ao Senhor. E aí está a importância de você hoje que está nesse lugar, você que nos visita, entender que você precisa entender quando o Senhor está te chamando. Nós precisamos entender quando Deus está nos chamando. Eu preciso entender quando Deus está nos chamando. O Samuel não conhecia o Senhor, ele não conseguiu discernir que esta era a voz de Deus. Ele não conseguiu entender que a voz que o chamava era a voz do Senhor. Portanto, por 3 vezes ele foi diante do sacerdote perguntar se era o sacerdote que o havia chamado. Eu preciso entender que eu preciso conhecer a Deus, porque conhecendo ao Senhor eu conheço também a sua voz. Conhecendo ao Senhor, eu sei os lugares que Ele está. Conhecendo ao Senhor, eu sei o que está no coração do Senhor. Conhecendo ao Senhor, eu tenho a mente do Senhor, eu penso o que o Senhor pensaria, eu faço o que o Senhor faria. Quando eu conheço ao Senhor, eu sei discernir a voz do meu Senhor. Eu sei discernir a voz do meu Pai, portanto, quando Ele me chama, eu sei que é Ele. Quando Ele chega, eu sei que foi Ele que chegou. Porque as coisas mudam, a realidade muda, o ambiente muda, transformações acontecem, prodígios acontecem, maravilhas acontecem, porque quando o Senhor chega, coisas diferentes acontecem. Quando o Senhor chega, algo diferente acontece, as coisas mudam. Eu consigo compreender que é o meu Pai que chegou. Mas para isso eu preciso conhecê-lo. A Bíblia fala que Samuel não conhecia o Senhor. Ele vivia dentro do templo, mas ele ainda não o conhecia. A Bíblia vem dizer que Jesus falou no capítulo 17 do livro de João, verso 3, que a vida eterna é conhecer o Senhor. A vida eterna é compreender e entender aquilo que está no coração de Deus para esse tempo. Para que eu consiga, para que eu possibilite que o Espírito me transforme, que outras pessoas sejam transformadas através da minha vida. Jeremias, no capítulo 20, se eu não me engano, 20, ele falou que o sábio não poderia se gloriar pela sua sabedoria, o rico não poderia se gloriar pela sua riqueza, e o forte não poderia se gloriar pela sua força, mas se houvesse em crer se gloriar, que se gloriasse em conhecer o Senhor. Então há uma importância de você e eu conhecermos ao Senhor nesse tempo. Para que eu diga, eis-me aqui, Senhor, eu preciso conhecer a voz de quem está me chamando. E a voz de Deus não é uma voz comum. A voz de Deus não é uma voz qualquer. Quando você conhece a Deus, quando você tem uma vida com Deus, quando você se entrega completamente ao Senhor, você consegue discernir quando Ele está falando. Você consegue entender quando Ele está falando. Você consegue saber que as palavras proferidas são da boca de Deus, não da boca de homens. Que as palavras deste Evangelho são proferidas da boca de Deus, não da boca de homens. Trazendo para uma realidade mais clara. Se eu sou chamado, se eu já fui escolhido, se eu já fui chamado, deve ser gerada em mim uma postura para dizer, eis-me aqui, Senhor. Deve ser gerado em mim um posicionamento para dizer, eis-me aqui, Senhor, me envia. Deve ser gerado em mim um posicionamento para assumir um peso de responsabilidade sobre os meus ombros e entender que eu preciso largar a minha vida antiga.
entender que eu não faço mais o que eu quero, e entender que a vontade não é mais a minha, mas a vontade de Deus precisa se tornar realidade nas minhas vontades. A realidade do céu precisa se tornar realidade na terra. É exatamente isso que a Bíblia fala. Quando eu assumo e digo, eis-me aqui, assim como o profeta Isaías fez, ele disse, Senhor, os meus lábios são impuros, eu vivo no meio de gente de impuros lábios. Mas independente disso, se Deus te chamou, Ele vai te sarar, Ele vai te restaurar, Ele vai te purificar. Se Deus te chamou, Ele vai suprir as suas necessidades. O Deus que chama é o Deus que supre as necessidades. O Deus que chama é o Deus que faz. O Deus que chama é o Deus que executa. A Bíblia vem dizer que aquele que começou a boa obra em nossas vidas vai cumprir até o dia de Cristo Jesus. Então, independente do que você está passando, a vontade de Deus vai se cumprir na tua vida. Não há limites para a escolha do Senhor. Não há limites para a escolha de Deus. Se Deus te chamou, não tem demônio, não tem inferno, não tem gente, não tem ninguém. Ele vai cumprir o chamado dele na tua vida. A Bíblia fala aqui no capítulo 1 de Jeremias, quando ele é chamado, ele diz, Senhor, eu não sei falar. Ele diz para o Senhor, Pai, eu não sei falar, e como que eu vou chegar diante dessas pessoas? Mas a Bíblia fala que Deus se volta para ele e fala o seguinte, desde que tu estavas no ventre da tua mãe, eu te constituí por profeta às nações. Desde que você não era nada, eu já havia te escolhido. Mas foi necessário que houvesse da parte de Jeremias uma palavra dizendo, eis-me aqui, Senhor. Será se o teu coração essa noite profere essa palavra ao Senhor? Será se há tanto tempo você tem sido chamado, mas você ainda não deu ouvidos? Você ainda não quis dar ouvidos ao Espírito e dizer, eis-me aqui, Senhor? Há quanto tempo o Senhor tem te chamado para voltar e você não tem dado atenção? Há quanto tempo a voz de Deus tem ecoado no seu coração, mas você desobedece à voz de Deus e você não diz, eis-me aqui? Há quanto tempo você tem virado as costas ao Senhor? 3 coisas estavam presentes na vida de Samuel. Eu quero que à medida que eu falo e você fale comigo, diga obediência, lealdade e temor. Diga novamente, obediência, lealdade e temor. Eram 3 coisas presentes na vida de Samuel. Eram 3 coisas que ele não permitia que faltasse no seu caráter. Porque para você viver uma vida de obediência ao Senhor, você precisa ser obediente, você precisa ser leal e você precisa ter temor. A Bíblia fala no livro de Samuel, 1 Samuel, no capítulo 15, que a obediência é melhor do que o sacrifício. Que obedecer é melhor do que sacrificar. A Bíblia fala que nesse tempo, onde Samuel profere palavras de maldição sobre Israel, a Bíblia fala que Deus se volta para o povo e fala o seguinte, eu não quero mais o sacrifício de vocês, eu quero obediência. Porque o sacrifício de vocês, eles não me bastam se não houver obediência. Os sacrifícios de vocês não me importam se não houver obediência da parte de vocês. Não adianta vocês oferecerem sacrifícios aqui, quando na verdade o coração de vocês está longe de mim. Quando na verdade vocês não sabem quem é o Senhor de vocês. A obediência, queridos, é primordial na nossa vida. Muitas vezes nós temos ouvido a voz do Senhor, e por muitas vezes nós sabemos que é Ele, mas nós não somos obedientes e não damos ouvido à sua voz. Nós preferimos nos deixar levar pelo sistema do mundo. Nós preferimos nos deixar levar por aquilo que as pessoas falam e dizem a nosso respeito.
Nós preferimos nos deixar levar pelas circunstâncias, pelas experiências amargas da vida que nos deixam tristes, que ouvir a voz de Deus. Nós preferimos obedecer a voz do mundo do que obedecer a voz de Deus. Nós preferimos dar ouvidos às vozes que ecoam no mundo do que a voz do Mestre que ecoa na eternidade. Nós preferimos ouvir a voz de pessoas que nos chamam para o mundo do que a voz de pessoas que nos chamam para partilhar da alegria completa que só Jesus pode nos proporcionar. Eu preciso ser obediente à voz de Deus. Eu preciso entender, assim como Samuel, que independente da circunstância, que independente do que aconteceu, eu preciso dizer aquilo que Deus falou para dizer. Eu preciso fazer aquilo que Deus falou para fazer. Era árduo para Samuel profetizar sobre a vida de Eli, porque ele era o sacerdote do templo. Era difícil Samuel, que era um jovem ainda, profetizar sobre alguém que já era velho, que já era sacerdote da casa de Deus há muito tempo. Mas a Bíblia vem dizer que ele sabia daquilo que os seus filhos faziam. Ele sabia, ele tinha convicção daquilo que os seus filhos faziam, ele tinha consciência. Ele sabia o que os seus filhos faziam dentro do templo, mas ele não os repreendeu. Ele sabia que os seus filhos profanavam contra o sagrado, mas ele não os repreendeu. E Deus falou o seguinte: tem que acabar esse negócio. Chegou o tempo de acabar com isso, porque as minhas coisas são santas. As coisas de Deus, queridos, são santas. E chegou um momento que Deus levanta Samuel e diz o seguinte: profetiza contra eles. E Samuel se levanta à noite, ouve aquilo que Deus tinha falado, que Deus não perdoaria, não expiaria o pecado da casa de Eli nem dos seus filhos. E pela manhã ele chama Samuel e fala o seguinte: Samuel, me fala aquilo que Deus te falou. Me fala o que o Senhor te falou na noite passada. E a Bíblia vai dizer que ele fala o seguinte: se você não me falar que o Deus de Israel te amaldiçoe. Mas Samuel era um homem que tinha o seu coração em Deus, e ele liberou todas as palavras que o Senhor havia falado. E a Bíblia fala que Eli aceitou as palavras daquele jovem, que ainda era um jovem, que ainda era alguém que na ótica humana era alguém que não poderia proferir as palavras, porque era alguém que tinha acabado de ouvir a primeira